Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao Espaço Psicopedagógico. Eu sou a Adriana. Hoje nós vamos refletir sobre quais são os principais erros e os mais comuns que as crianças cometem no processo inicial de alfabetização e como nós devemos lidar com esses erros, estimulando a criança a entender cada vez mais como se dá o processo de leitura e escrita e assim ter sucesso e autonomia em sua vida escolar. Mas antes disso, eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e curtir esse vídeo. Então vamos lá! Olha só, pessoal, é muito comum nós encontrarmos professores que atuam nos anos iniciais de alfabetização aplicando o teste de escrita, que é o teste psicogenético. Esse teste, ele mostra em que nível de escrita que a criança está. Os níveis de escrita são pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Lembrando que a criança chegar no nível alfabético é só o início. É um trabalho difícil para o professor conquistar junto com a criança, mas chegar no nível alfabético de escrita não significa que ela está autônoma para desenvolver as 4 habilidades da leitura e da escrita. E vocês vão até falar, gente, ela vai repetir isso de novo, eu vou. Para as crianças serem autônomas, elas precisam de ser independentes para ler, interpretar o que ela lê, escrever e produzir textos. Essas 4 habilidades, elas têm que andar juntas desde quando a criança está no processo ou na fase inicial, que a gente chama de pré-silábica. Só para lembrar, a frase pré-silábica, a criança, ela usa desenhos e rabiscos para representar a escrita. Tem crianças também que confundem, não sabem a diferença entre os símbolos numéricos e para a escrita. Ela usa os dois. Na fase silábica, ela pode ser sem valor sonoro ou com valor sonoro. Sem valor sonoro, a criança utilizará letras aleatórias. E com valor sonoro, ela já começa a atribuir o som a cada letra e ela usa o contexto de consoantes ou de vogais para escrever. Então, se ela for escrever porta, ela já coloca o P e o T, por exemplo. Então, essa já é a fase silábica, que ela já começa a interagir sobre essa sonoridade. Ou avançando um pouco mais, mas ainda na silábica, ela pode colocar o P para por e o tá, o T e o A. E aí nós vamos para a próxima fase, que é a fase silábica alfabética, que ela já escreve de forma bem convencional. Por exemplo, para sapato, ela pode colocar o S, o pá completo e o T, ou o S, o A, o P e o T, mas ela já avança para o alfabético. A fase alfabética é o sonho, né? De todo professor alfabetizador. E ela já começa, a criança já começa a escrever, então, bem parecido ao que a maioria dos adultos escrevem, faltando, contudo, as ortografias, regularidades e irregularidades. Isso, pessoal, vocês conseguem encontrar em várias literaturas, vocês podem fazer várias leituras, tem artigos, tem textos, tem publicações que facilitam muito o entendimento disso. O que eu quero trazer para vocês hoje é algo mais, é refletir quais são os principais erros de cada etapa. E à medida que nós refletimos sobre esses erros, nós também desenvolvemos habilidades enquanto professor de reforço, professor de sala regular e psicopedagogo para aí melhor intervir com a criança, certo? Então vamos aos principais erros de cada etapa. Na fase pré-silábica, nós temos os erros residuais. Esses erros residuais são resquícios
da fase da garatuja. Quando você senta com uma criança de 2, 3 aninhos e você pede para ela desenhar algo, ela está fazendo uma representação escrita usando o desenho. Ao passar do tempo que ela socializa com adultos que escrevem, até mesmo ali dentro ainda do âmbito da educação infantil, ela começa já a ensaiar rabiscos, riscos mesmo. E quando você pergunta o que ela escreveu, ela diz: aqui está escrito mamãe, aqui está escrito o nome do meu cachorro. E depois passado aquele momento, você pede para ela que ela escreveu, você pergunta para ela o que ela escreveu, ela não sabe mais. Então, ainda são resquícios disso. Na pré-silábica, ela também pode associar, né, nesses erros residuais, muitas letras para escrever ou poucas letras, e no meio dessas letras podem ter símbolos numéricos. Na segunda etapa, que é a etapa silábica de escrita, fase ou período, né? Nós encontramos o primeiro erro que podemos destacar é a omissão. Omissão de letras, que é aquele que eu citei alguns momentos atrás do vídeo, quando a criança ela começa a entrar em conflito de quantas letras formam uma sílaba. Para sapo, ela pode usar o S, o A e o P, ou a letra A para sapo e a letra O para sapo, certo? Então, esse é o primeiro erro, nós chamamos de erro de omissão. Também ela pode acrescentar letras. Para sapo, ela pode colocar um S, um A, um R aleatório, um P, um O, mas ela também pode usar 2 P's ou 2 O's, vai depender da reflexão que ela está fazendo. Outro erro comum é o erro da transposição. Ela pode repetir letras ou invertê-las ou trocá-las por outras letras de sons parecidos. Ela também pode ter nessa fase os erros aleatórios, as trocas aleatórias. Ela troca sem sentido mesmo, e quando você faz a confrontação com ela, ela pode ou não corrigir o seu erro, certo? Agora nós vamos para a fase silábica alfabética. E o primeiro erro que eu quero destacar com vocês é a transcrição da fala. A criança ela pode escrever do jeito que ela fala. Que ela pode, por exemplo, escrever crima para clima. Por quê? Porque pode ser que na região dela ela ouça muito as pessoas pronunciarem o R no lugar do L. Crima, clima, problema para problema. Esses são os erros típicos de transcrição de fala. Outro erro dessa mesma fase são os erros de hipercorreção. Um exemplo, professora, ela escreve professora, acrescentando uma letra. E outro erro comum nessa fase é o erro da nasalização. Que palavrão, né, pessoal? Mas é muito comum esse erro acontecer. Esse erro, por exemplo, acontece com palavras que nós escrevemos de uma forma e o som sai de outro, como, por exemplo, banana. Nós escrevemos banana e ela tem que associar, que é o na e o na. Algumas crianças colocam o tio, colocam o ba normal, o N, o tio em cima do A e mais um N e o A. E aí elas escrevem banana e ela acha que está correto. E quando nós explicamos que nessa escrita a gente fala banana, mas nós escrevemos banana, ela para de cometer esse erro e isso é gradativo. Outra palavra muito comum nessa fase é o muito. Nós falamos muito, mas nós escrevemos muito. Precisamos de mostrar para a criança esses detalhes. Para nós adultos alfabetizados, isso é tão comum, isso é tão óbvio, mas para a criança que está no processo inicial de alfabetização,
Não é comum. Agora nós vamos falar da última fase, que é a fase alfabética, que é a fase mais gostosa, porque a criança já elabora as sílabas canônicas, que nós chamamos popularmente de sílabas simples, e ela já começa a elaborar as sílabas não canônicas, que nós chamamos popularmente de sílabas complexas. Os dois principais erros dessa fase é a origem da palavra. Quando ela não conhece a palavra, ela comete o erro. E ela também comete o erro de regra contextual, que entram as reflexões sobre as regularidades e as irregularidades. Aqui já entram as regrinhas ortográficas. As regularidades são as regrinhas ortográficas que facilitam a compreensão de por que nós temos que escrever ou não uma palavra de uma forma ou de outra. As irregularidades, nós assimilamos ela através da memorização. E a memorização, ela se dá pela fixação de conteúdos, leituras e habilidades que são estimuladas pelo professor diariamente dentro do seu contexto de ensino. Por que dentro do seu contexto de ensino? Porque nós estamos passando por um momento diferente da nossa história, em que a escola está entrando dentro da casa das pessoas via tecnologia. Então, é um ensino diferente do que tradicionalmente acontece, mas se a família estiver de mãos dadas com esse professor e com os combinados da escola, a aprendizagem pode acontecer de maneira satisfatória? Sim. Agora nós vamos falar como lidar com esses erros. E aí, eu peço para você novamente, você que ainda não é inscrito, não ativou o sininho, não curtiu esse vídeo, curta, para que o nosso canal ele possa se desenvolver e trazer mais conteúdos bacanas para vocês, tá bom? Não é bacana que nós deixemos o erro da criança ali registrado e não façamos nenhuma intervenção para que ela melhore. Eu, Adriana, indico para vocês, pais e professores, que vocês encontrem uma forma carinhosa de fazer as intervenções para que a criança perceba os seus erros. Tipo, ela escreveu uma palavrinha faltando uma letrinha. O que eu comumente faço? Muito bem! Você se esforçou, você conseguiu fazer do seu jeito. Agora nós vamos melhorar ou completar a sua escrita. Vamos lá? Vamos refletir, ó. Sapo. Esse barulhinho é de qual letra? Ah, é do S. Sa. Ah, tem a vogal. Pô. Que letrinha que faz esse som? Aí ela vai concluir. Se ela não concluir, você vai fazer o auxílio com ela. E o som da vogal, geralmente eles detectam com mais facilidade. Pô. Ah, é o O. E aí ela vai aos poucos usando essa técnica de refletir sobre qual é o som. Nós precisamos de deixar claro para a criança, no processo de intervenção do erro, que na verdade é uma tentativa de acerto, é através do erro que nós chegamos à eficiência, à excelência. Então, errar faz parte do processo. Não quer dizer que ela é menos inteligente que outra criança da sua idade ou dos seus irmãos quando passaram por essa fase. Nós temos que mostrar para a criança que a tentativa é muito importante e que o erro ele pode acontecer, mas que você, pai ou professor, estará ali para apoiá-la, para ajudá-la a ter êxito. Percebem a diferença de você ser mais ríspido, duro,
E entre você ser uma pessoa que leva a criança a refletir, que leva a criança a entender que faltaram letras ou que ficou incoerente ou que não dá para entender e que você está ali para dar esse apoio. Então, lidar com o erro da criança tem que ser algo muito normal e ela tem que entender que isso faz parte do processo. Deixar erros não é bacana. E a última dica que nós temos para vocês hoje é sobre as atividades nas quais vocês vão pontuar a escrita da criança, seja uma produção de texto livre ou uma escrita dirigida. Se a criança, você já sabe pelo teste psicogenético, que ela tem erros de nasalização e você propor várias palavrinhas com esse som nasal, você não poderá, por exemplo, se ela cometer 10 erros, você tirar 10 pontos dela. Percebe que é o mesmo erro? O mesmo erro nasal. Então, quando você for elaborar as suas atividades, você tem que ter isso em mente, que o mesmo tipo de erro ele é contado uma vez só, para que a criança não fique triste por conta de várias tentativas que ela executou e todas ela errou. Então, diversifique as dificuldades desses textos, dessas produções e dessa escrita dirigida. Por isso é tão importante que você conheça cada erro que a criança comete em suas fases do desenvolvimento da escrita, para que você seja justo na hora de elaborar as suas atividades. Pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês nesse vídeo, convidá-lo que ainda não é inscrito para se inscrever, ativar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!